da independência. O que é que estão a ver? A fonte é o sítio, né? O que é que estão a ver? Mas a mesma imagem com homens armados, caras, torcidas, livros e alguns telemóveis. Qual é a narrativa que se tem sobre isso? Presunção de inocência, Darem focar. Estou a falar narrativa, o conteúdo que acompanha estas imagens. Qual é o conteúdo que acompanha estas imagens, ou esta imagem? Qual é a narrativa sobre essas imagens? Publicaram só e não disseram nada? Não, disseram alguma coisa. Sim, eu quero saber o que é que disseram. Disseram que os senhores estavam envolvidos em grupo de terrorismo, organização criminosa, manipulação de informação, financiamento de manifestações, enfim. Esta é a imagem e a narrativa associada à imagem. Estamos? Isso que vocês disseram é narrativa. Agora a pergunta a seguir é: o que é que vocês acham disto? Olhando para atividades de comunicação, atividades jornalísticas. Imaginemos que estás na conferência de imprensa, apresentaram esta imagem, fizeram esta narrativa. Qual será a tua abordagem? Aqui estou a já a nossa intimidade, não é? Qual será a tua abordagem olhando na perspectiva da ética jornalística? A imagem foi aquela, a narrativa foi aquela. Estás numa conferência de imprensa com os órgãos oficiais a apresentarem aqueles indivíduos com essa narrativa. É jornalista ou tu és jornalista. Não procurar se limitar para o que o SIC apresentou como momento, mas ir mais ao fundo, ou seja, desvendar o oculto. Qual seria a sua pergunta? A pergunta seria primeiro como? Como o quê? Como terá ocorrido? Onde? Já porque no comunicado, nas imagens já responderam essas perguntas. Mas nunca é demais checar, porque o SIC apresentou como... Agora vamos lá. Tudo bem. Seriam essas perguntas essenciais para a elaboração de uma notícia. Ok. Qual seria o título da tua notícia? Eu estou a partir dessa narrativa porque é aquilo que estou a presumir que todos ouvimos e sabemos do que se trata, não é isso? Ou nenhum companheiro sabe? Qual seria o título da notícia? Esse caso são acusados ainda. Até se prova o contrário. A notícia fica, por exemplo, presumidos culpados. Tecnicamente não há uma acusação. A acusação é uma peça processual finda à instrução preparatória. Suspeito. Suspeito, exatamente. Suspeito. Eu gosto muito de falar acusado. Tem jornalista que quer muito falar acusado. Ontem estava a repreender um diretor assim. Então, detidos, Qual seria o título, então? Vamos lá. Da vossa notícia com essa matéria toda que tem. Também, detidos, suspeitos. presumidos autores. E que? O título, só quero o título. Olhando que o seu título tem que cumprir regras, não é isso? Dentre várias regras que o título tem que cumprir, tem que preservar a presunção de inocência, a reserva da intimidade privada, outros elementos que vão cair na ética.
Então quero um título baseado nisso. Qual seria o título? Pronto, espero que até o final da nossa preleção consigamos ter o título, resultado do que vamos apresentar. Slide a seguir, por favor. Não basta noticiar. Há regras, umas são escritas e outras não escritas, e que devem efetivamente serem respeitadas a nível de todas as profissões. O jornalismo não foge à regra. Dentre várias regras, vários mananciais, nós em Angola temos o pacote legislativo da comunicação social, composto o pacote, e os fundamentos para garantirem a credibilidade da profissão. Portanto, a credibilidade da notícia, a credibilidade do exercício da atividade jornalística implica necessariamente não só o cumprimento das regras, das técnicas jornalísticas, que vocês conhecem melhor do que eu, mas e sobretudo a questão da ética, para dar credibilidade à informação que vai sendo partilhada. Porque o que poderá permitir na atividade, na matéria, na conclusão da matéria, e essa avaliação ética que vai se fazer do jornalista, não é só necessariamente inserir a sua opinião, mas verificar as fontes, se elas são ou não credíveis, fazer o cruzamento, o contraditório, respeitar os princípios, para que depois eu, eleitor, quando tiver acesso, leitor, estou a falar do jornal, podia falar do ouvinte, podia falar do telespectador, quando tiver acesso ao conteúdo, consigo perceber que a abordagem que foi efetuada respeitou os marcos. Aquela fotografia que mostramos agora, a outra que está a circular sem a observância, sem observar, no caso, ofuscarem os rostos dos presumíveis criminosos. Então, o que se coloca o problema é da polícia, que apresenta os presumíveis sem cobrir o rosto, ou o problema é do órgão ou do jornalista que publica sem verificar a ética. De quem será o problema? Qual é então a nossa justificativa? Olhando para esse caso concreto, é útil a ética jornalística? Os fundamentos da ética são essenciais para a credibilidade do jornalismo? São ou não? Não são essenciais? O respeito da ética não é essencial para a credibilidade da profissão? Neste caso, eu mas o polícia conhece as regras jornalísticas. Deve respeitar o código de ética, embora vamos falar já com o doutor Gregório. Deve ou não o polícia? Está bem, não deve, não disse, mas no entanto, o jornalista deve ter que observar as regras. Exatamente. Por isso é que estamos aqui. E nós temos a obrigação de salvaguardar a imagem do filho quando ele seja, toda a área tem sempre um código de ética e de profissional. No caso, os polícias têm reclamado que esses não são filmados. Três entre novos, mas em caso deste, eles não respeitam. Ou, por exemplo, ontem encontrei uma imagem limpa sem aquilo. Sem ofuscarem. Na própria página do sítio.
depois de muitos comentários, terão mudado a imagem da sua cidade. Sim, mas aqui estamos a falar de uma comunicação institucional, que necessariamente também obedece ao respeito à lei. Inicialmente alguém também tinha falado-me disso, depois fui verificar que não, já tinham também alterado. Então, se é importante a ética, os fundamentos, para darem credibilidade à informação, mas para corrigir é necessário aprender. E para aprender é necessário ser ensinado. Então, por isso é que estamos aqui todos a sermos ensinados de como podemos fazer para garantir os fundamentos da ética, respeitar os princípios éticos no exercício da atividade jornalística. Esta é a justificativa essencial desta abordagem. Permitir com que tenhamos conhecimentos e destes conhecimentos consigamos aplicar na nossa atividade. Quais são os objetivos? Primeiro, conhecer os fundamentos éticos do exercício do jornalismo, respeitar os princípios, porque não basta conhecer os fundamentos, mas é necessário respeitar. Depois vamos analisar, diríamos, alguns dilemas éticos em casos concretos, que podem ou não fragilizar o exercício da própria atividade jornalística. Quanto à metodologia, essa expositiva que estamos fazendo, esta vossa participação e colaboração, e também teremos alguns casos repartidos em grupos para casos reais, para depois analisarmos. O conteúdo-chave: fundamentos, ética jornalística e praticabilidade. Essas três variáveis serão essenciais para conseguirmos ter um jornalismo que respeite a ética, que diferencie-se do sensacionalismo e também da propaganda. Às vezes pensamos que só a imprensa tradicional é que cai nessas variáveis contrárias ao exercício normal da regra. Pronto, aqui são princípios gerais, a origem da palavra ética, grego, e os significados que apresentam. Falar o modo de ser, de fazer as coisas, o caráter da pessoa. Há um exemplo muito acabado, que tem sido prática, que acontece o seguinte: às vezes fizeram um trabalho com alguém, e às vezes acontece no jornalismo, foram a uma entidade, reportaram, e essa entidade, por solidariedade, por compreender, dá então um bônus ao jornalista. Quando esse recebe, sobre ele ficam dois demônios, ou dois sentimentos. Deram-me 100 mil kwanzas, mandaram repartir 50-50. Vou falar ao outro companheiro que recebi 100 e vamos repartir 50. Vou falar que não recebi e não dou nada. Então fica a habitar na pessoa esses dois sentimentos contraditórios. Mas depois há um que vai prevalecer. Ou prevalece a verdade: recebi 100 mil kwanzas, agora vamos repartir 50-50. Ou prevalece a mentira: não recebi, ou só recebi 50. E aqueles casos, recebeu 100, já tirou 50, coloca no bolso e apresenta ao outro 50. Chimbassi está aqui, me deram 50. O Chimbassi também tira no 50, reparte mais, 25 para mim, 25 para ele. Então o outro fica a levar 75 mil kwanzas e o outro leva
25 mil contos, convicto de que repartiram equitativamente. Então, o caráter é isso. Aquela capacidade de que, naquele momento, vai te identificar a utilidade do que a pessoa estiver a fazer. Isso é que é ética. E na profissão também existe. Por exemplo, vai para a reportagem, uma apresentação de suspeitos como aqui observamos, e dão-te os suspeitos sem os rostos, sem os rostos cobertos ou desfocados. Você chega para elaborar a matéria, publicar, consegues fazer essa preservação da imagem e do respeito à personalidade da pessoa. Isto é o que é ética, é o caráter, é o ser. Fundamentos. Estamos a falar de alicerce para aqueles que constroem, percebem que ao começar uma obra tem que ter uma base, uma sustentação. Então, quando estamos a falar de fundamentos da ética jornalística, estamos a falar necessariamente de uma base que tem que ser estruturada para que o resultado que vier a surgir desta base respeite efetivamente a ética. Jornalista. A lei define, o Estatuto de Jornalista define quem é o jornalista. É aquele que, como ocupação permanente remunerada, exerce funções de pesquisa, recolha, seleção e tratamento de factos, notícias ou opiniões através de texto, imagem ou som, destinados à divulgação informativa pela imprensa, agência noticiosa, pela rádio, pela televisão ou por outra forma de difusão eletrônica. Nós temos agora, com a atualização da Lei de Imprensa em 2022, também os meios digitais estão inseridos no respeito ao exercício da Lei de Imprensa. A alteração que se fez foi baseada nesse sentido. Então, o jornalista é essa pessoa. Recolhe, trata, seleciona factos, notícias, opiniões. E há também a figura do colaborador especializado. Carla, não sei se eu também já faço parte do colaborador especializado da Eclésia, né? Não sei. Portanto, aquelas pessoas que são convidadas para emitir determinadas opiniões relacionadas com as suas atividades específicas, economia, direito e etc, etc, também caem no âmbito do exercício do jornalismo, o que significa necessariamente que devem também obediência a isto. Então, o que é a ética jornalística? Já vimos quem é jornalista, vimos o conceito generalizado do que era a ética, que é o ser ou o caráter. Jornalista é aquele que faz o tratamento. O que é a ética jornalística? Segundo Fernando Geleng, em Fundamentos e Tipos de Ética Jornalística, dada também pela Pro Bono, é um conjunto de normas e procedimentos éticos que regem a atividade jornalística. Ora, se ética é caráter, significa que o jornalista, no exercício, no tratamento, na elaboração da notícia, deve necessariamente respeitar estes pontos. Tem que ter caráter no exercício da atividade. Portanto, é o que se espera do jornalista. Ética. Pode estar muito bem instruído, tecnicamente muito bom, mas depois, se no exercício da atividade não respeitar a ética, toda a matéria cai. Porque às vezes pode-se dar o caso de confronto entre a notícia e o jornalista, confrontos aqui entre aspas
morais e éticos. Vamos imaginar que é uma matéria relacionada a uma pessoa próxima de ti e que não vais conseguir elaborar essa matéria e ser imparcial, que é uma regra. Não vais conseguir ser imparcial, não vais conseguir exercer o jornalismo. Tecnicamente poderás elaborar do seu jeito a matéria, mas esse lado ético pode impedir com que você consiga fazer uma matéria com regras. Qual é o quadro normativo do exercício da atividade jornalística em relação à questão da ética? Temos o Código de Ética e Jornalística Internacional, temos a Constituição da República de Angola, temos a lei que altera a lei de imprensa, temos o Estatuto do Jornalista e temos também o Código de Ética, isto que vai ser ministrado na próxima sessão. Do quadro normativo, todos eles permitem com que o jornalista exerça a sua atividade, conheça os limites da sua atuação, como lembramos, para que haja credibilidade da atividade jornalista do órgão em que trabalha. Nós podemos encontrar também os direitos e os deveres. A nível do Código de Ética Internacional, ou Código Internacional de Ética, temos princípios, 10 princípios, que vamos considerar como também fundamentos da ética jornalística. O direito das pessoas de retificar a informação. Às vezes acontece uma notícia é publicada e a pessoa avisada entende de que efetivamente as coisas não são conforme foram noticiadas, pode requerer. A dedicação do jornalista para a realidade objetiva. O objetivo do exercício da atividade jornalística não é narrar assuntos subjetivamente, mas é olhar para o facto de forma objetiva, o que ocorreu, como ocorreu, aquelas perguntas essenciais para a elaboração de um trabalho com responsabilidade. Depois temos também a responsabilidade social do jornalista. Depois vamos cair aqui para alguns exemplos concretos. Temos a questão da integridade do jornalista. Aqui a integridade vai significar também o caráter. E o caráter vai cair no cumprimento das regras deontológicas, que são os alicerces, os fundamentos do exercício da atividade. O público tem acesso e também participa em relação à atividade que o jornalista faz. Existem formas de como o público pode participar. O respeito à privacidade e à própria dignidade humana. O caso da imagem que falamos, que apresentamos, em que deve ser focada a imagem dos suspeitos, porque ainda é uma fase embrionária do processo, a investigação deve ser feita, e mesmo que existir uma condenação, deverá ser aquela definitiva, transitada em julgado. O respeito ao interesse público, definir efetivamente se está a se passar, o que vamos divulgar é mesmo do interesse público ou de interesses de determinados grupos. Em relação ao respeito aos valores universais e diversidades culturais, o que estamos a abordar é efetivamente algo cultural, preenche os limites, é permitido isso. A eliminação da guerra e de outros males que confrontam a humanidade, a promoção de uma ordem mundial de informação e comunicação. Portanto, são esses 10 princípios do Código de Ética Internacional que permitem o exercício com respeito, primeiro, às pessoas ou à dignidade das pessoas. Além de noticiar, é sempre pensar a quem essas informações estão sendo passadas. Há um então que chamamos de
fundamento ético constitucional. Chamei assim resultado da Constituição e também da Lei de Imprensa. Portanto, todo jornalista deve alicerçar a sua atividade neste ético constitucional. Este ético constitucional significa os limites que o exercício da atividade jornalística vai ter. Primeiro, o bom nome. O que estou a noticiar preserva ou não o bom nome? Preserva ou não a honra e a reputação desta pessoa? Mas aqui os limites vai permitir com que saia do lado subjetivo e a notícia tem que ser do lado objetivo. Mas ao ser do lado objetivo, é necessário que isto fique assente. O bom nome, a honra, a reputação, a imagem e a reserva da intimidade da vida privada e familiar, a proteção da infância, da juventude, segredo de Estado, segredo de justiça, o segredo profissional e demais garantias daqueles direitos. O segredo profissional cai então também na questão da ética. Portanto, não basta ser apenas uma matéria, como é que vocês falam, quando é uma matéria picante? Como é que chama, jornalista? Há um termo que usam, agora não me vem à mente. Bomba não, né? Tem outra expressão. Como é que é? Tem um furo jornalístico, né? É uma matéria que, ao ser reproduzida, a repercussão que terá é... uma bomba, né? Essa de terrorismo é bomba. Diga? Atual? Essa do terrorismo é bomba, é isso? É bombástica. Abre mesmo noticiários. Se você for o editor, abre noticiário. É manchete. Não se coloca a ver, tens que pensar assim. Esta matéria que tenho, olhando para os princípios éticos, os fundamentos da ética, tenho alguma credibilidade? Tá bem? Não basta teres a matéria, ser um furo jornalístico ou uma bomba. Tem esta matéria fundamento ético e eu a noticiar, tem alguma credibilidade? Por exemplo, o SIC passou aquela informação ontem e alguém disse no Facebook, Angola já foi um país sério. Angola já foi um país sério. Não basta ter a matéria, elaborar tecnicamente bem, cumprir as regras todas. Depois também pergunta-se, você é sozinho? Mas tem mesmo credibilidade isso? Porque o eleitor, o ouvinte, também depois vai questionar. Às vezes acontece, sobretudo na rádio, o ouvinte só ligou, disse, no meu bairro aconteceu isso. Você não pode pegar já naquela matéria, é notícia. E se não for verdade? Nós estamos no bairro, vamos ouvir a rádio que está a falar, isso nem aconteceu assim. Até quem fez mesmo esse vizinho. Mas para você que recebeu o telefonema ou a informação, achou aquilo um furo jornalístico. Mas tem que se lembrar que o furo jornalístico tem que ter um fundamento ético que vai permitir a credibilidade da informação que está a ser passada. Depois tem aquela responsabilidade, né, na lei, né, em relação à divulgação das fontes. Tem lá princípios que poderão ou não ser responsabilizados. Mas aqui o problema não é o jornalista está preocupado com a violação do segredo de justiça ou segredo de Estado. O segredo é fazer um trabalho objetivo. Fazer primeiro, não é censura, é autocrítica da matéria que está a fazer.
observando os limites, os fundamentos éticos, a questão da preservação da imagem, da reputação, da reserva da integridade familiar e outras. Depois publica. Se você perceber que a matéria não tem nada a ver e não fere isso, publica. Pode não citar a fonte, mas justifique por que você não citou a fonte. Quais foram as razões? Ou a própria fonte diz que não quer ser divulgado. Sobre a lei de imprensa, teremos alguns aspectos em relação à ética do exercício da atividade, dos fundamentos da ética, o respeito pelas normas de ética e deontologia na atividade. A liberdade de imprensa não cobra a produção ilícita de informações, não podendo, por isso, o jornalista obter informações através de meio ilícito ou desleal. Mas eu duvido que um trabalho jornalístico de investigação não passe por isso. Não sei, depois o Marcos vai falar sobre isso. Eu duvido. A informação também obter não é ilícita. Já tivemos um caso em Benguela em que o repórter foi gravar a conversa secretamente e depois publicou. Houve uma repercussão negativa da parte deste repórter. Então significa que quer obter informação não pode usar meios ilícitos. Ou chegar e pagar, corromper. Quero o documento A do processo tal, quero a peça X. Quero a acusação. Chega lá, paga. E te dá uma acusação. Mas o jornalismo investigativo por vezes é necessário. É só dizer, tem alguma dúvida com o jornalismo? Pronto, depois o Marcos vai falar, essa é a área dele. Vamos só deixar para ele. Depois pergunta ao Marcos. Não peguei essa parte. É saber se um caso em juízo já estiver na fase pública, que tenha passado da fase do segredo. O jornalista não pode estar no processo. Tem que requerer. Tem que, mas pode. Poder? Não, se já saiu do segredo de justiça, terminar a fase de instrução preparatória. Também não é todos os casos que estão sob segredo de justiça. Não, todos. Começam em segredo de justiça até a acusação pública. Mesmo os crimes públicos. Toda a instrução preparatória é secreta. Tem algumas exceções, mas ela é secreta até a acusação pública. Basta haver acusação pública, aí ela deixa de ser secreta. Então, até os arguidos, aqueles que são indiciados, não podem ter acesso ao processo. Então, logo que eles estão notificados da acusação, é que têm acesso ao processo. Já recebi um ATT de que estou a correr. Vamos lá, a prática, o exercício prático é este. Número 1. A notícia é da Angope. Polícia detém suspeitos de vandalismo em Luanda. Acho que vamos passar. Esta a seguir vem a falar também dos direitos e deveres do jornalista, a garantia do sigilo profissional, a independência do jornalista e a chamada cláusula de consciência. Se essa matéria vai te comprometer a sua consciência, já tivemos situações, às vezes na advocacia acontece, há colegas que não defendem abusos sexuais, não defendem processos de homicídios, não defendem a falta de prestação de alimentos, o pai mesmo não está a pagar alimentos, contactou o colega para ir representá-lo, ele pela consciência dele diz, não, meu caro, eu esse processo não vou. O suspeito ou arguido é um abusador sexual, ele também diz que eu esse processo não vou. Então há também no jornalismo algumas situações que a sua consciência, que pode invocar a cláusula de consciência. E sobre esta matéria, infelizmente, não poderei
falar ou abordar. Também é um dos direitos do jornalista. Dizíamos então a prática, o exemplo 1, só que infelizmente já estamos consegue a seguir, consegue clicar e abrir? Não abre, não? Talento. Pronto, mas essa é uma matéria publicada pela ANGOP em relação ao processo de vandalismo. Depois não sei se conseguirmos depois abrir, era para perceber se essa matéria preenche ou não a questão ética que ela é evocada. Depois poderemos ver, já tenho aqui alguns limites de tempo. Depois também, homem detido na posse de quase 1000 pedras de diamantes. Também um exemplo que podemos verificar ou não o cumprimento da ética. Portanto, são estes dois exemplos práticos que infelizmente não poderemos constatar a matéria por razões técnicas. E dou por fim daqui a minha intervenção, por favor. Moderador. Ouve e aplica a medida. Ao aplicar a medida, devolve o processo ao Ministério Público, não ao SIC. A relação do juiz de garantias é com o Ministério Público, não é com o SIC. Agora, como é que o SIC pode promover esse trabalho? Como é que o SIC vai dar sequência que o Ministério Público recebe, ordena diligências e remete ao SIC para a continuação da investigação sob supervisão do Ministério Público? É por isso, porque a investigação ainda não para, ainda continua. Em nenhum momento, a notícia deve ser divulgada pelo SIC. Quem dará o mandato do Ministério Público, quem aplicou a medida, juiz de garantia. Quem executou o mandato do Ministério Público, o SIC. Está vendo a hierarquia das instituições? Os jornalistas só noticiam. Mas, doutor, explica qual seria o passo a passo? O Ministério Público deve explicar as razões de ter exarado o mandato de detenção. Porque a privação da liberdade é excepcional, não é regra. Bom, o juiz de garantias que aplicou deve ter comunicação institucional. Por que aplicou? Não ir no mérito, mas pode explicar os procedimentos. Pode ser por intermédio de uma nota. Se isso os jornais têm que comunicar, tem que ter vocês jornalistas têm que estar nas instituições. Neste caso, doutor, penso que não devemos olhar para os jornalistas, mas nestas instituições deveriam se organizar no sentido de comunicação da informação. Agora, vamos chegar aqui, estamos a falar do fundamento ético. Você agora pergunta se a minha notícia tem ou não credibilidade. Para ter credibilidade, o que é que eu devo fazer? Porque os órgãos não vão passando. Agora, quem faz a recolha, a peneira, o tratamento é o jornalista. Infelizmente, vocês também caem nessa jogada. Mas também há aquela situação que o Ministério Público não. Mas diz que o Ministério Público não falou. Diz que o Ministério Público não falou. Contactou, não falou. Às vezes não faz isso, vai contactando o porta-voz não fala, mas quem está na matéria que falou. Então tem que se lembrar que o fim último do vosso trabalho é credibilidade. E a vossa credibilidade, entre várias coisas, fundamenta-se no ético. O vosso alicerce é ética. Eu quando vi aquilo, às vezes quando aconselha muito, depois você que não tem juízo. Deixa de beber, cada vez que você fala para o outro deixar de beber, ele fica chateado contigo. Ou consigo, no caso. Pronto. Sim, sim. Uma informação dada em no poder público, você considerada uma informação que lida com esse problema? Não, você não basta toda a informação e publicar. Tem que respeitar os princípios contraditórios e outras situações mais. A imagem, um bom nome, essa matéria vai me dar credibilidade ou não? Porque o órgão não pode estar permanentemente a se desmentir.
vai ser desmentido, descredibiliza. Feita a verificação, tá? Depois faz a última pergunta, é credível? Ainda bem que está aqui o diretor da Eclésia. Às vezes o ouvinte só ligou no bairro tal, aconteceu isso, já é notícia. A Carla vai na edição das 13 e faz. Obrigado mais uma vez. Explica, muito obrigado. É tudo. Palmas.